Bom, então essa aqui é a camisa de hoje, na cor salmão. Vou pegar o desmanchador de costura, começar pelo bolso, removendo a costura com cuidado para não ficar marcado, para não ficar aquele pontilhado de costura. A partir de agora eu vou remover a manga, mas eu vou cortar aqui, ó, da costura para fora, porque aí já fica um acabamento ali mais ou menos prontinho, né? Já fica bonito, e aí se não desfiar, a gente já pode deixar assim mesmo, mas aí é uma questão que a gente vai observar depois de cortar. Se no caso da sua blusa ficar desfiando, ficar com um pedacinho de linha para fora, aí sim você vai ter que dar mais um acabamento. Aqui ficou ok, realmente não deu, não desfiou, então eu vou cortar aqui, ó, vou cortar reto na frente, ali entre esses dois botões que eu mostrei para vocês. Cortar a frente e costas. Aí, a partir do meio eu dobro, que é para cortar espelhado, bem certinho. Daí, aqui agora eu vou passar uma costurinha ali só para fechar. E aí, nessas duas, tanto na frente como atrás, eu vou costurar elástico. Mas sem unir a parte da frente com a parte de trás, tá? Depois que eu juntei ali a parte que é aberta do botão, né? Eu venho e costuro o elástico e já viro, né? Costuro e viro para dar o acabamento, tanto na frente como atrás. Se você tiver dúvida do quanto você precisa de elástico, mede no seu corpo, assim, na frente do seu corpo, uma medida, uma largura boa, que vai ficar um franzidinho sem ficar largo e nem muito apertado. O ideal é você ver isso direto no seu corpo. Aqui eu dobrei. E vou tirar um pouquinho do comprimento, porque é daquelas camisas, né, bem compridas. Vou deixar ele num tamanho mais ou menos até a cintura. Até a parte da calça, na verdade. Quase da calça. E aí, com essa faixa que eu tirei ali do barrado, eu vou dobrar. Vou cortar uma faixa reta. Mais ou menos uns 6 centímetros, tá? E aí, depois eu vou costurar fechando, aquele jeitinho de sempre que a gente costura um cordão, uma faixa, alguma coisa. Aí, eu sempre viro essas canaletas, essas faixas e cintos, sempre viro com um grampo de cabelo, que nem eu já mostrei pra vocês, que é muito prático, e aí é só você ir puxando. Nesse comecinho sempre dá uma emboladinha, mas é só ter paciência, que aí depois, ó, ele flui naturalmente. E aí, aqui com esse grande cordão, eu vou cortar, vou dividir ele em 4. E aí, cada uma dessas partes, dessas faixas, eu vou posicionar ali, ó, bem na pontinha. Onde termina o elástico, eu posiciono esse cordão. Passo a costura em cada uma delas. E aí, pronto, é só você usar amarradinha e vai deixar ela penduradinho, a tira que sobrar, as tiras que sobrarem, vai deixar penduradinho. E você pode usar tanto ali mais ombro a ombro, como na pontinha do ombro, ou mesmo pra cima, tipo alça. É bacana porque dá pra usar dos 3 jeitos e da forma que você ficar mais confortável. Próxima peça é essa blusa aqui, super simples, de manga comprida. Vou começar aqui, ó, mexendo na parte da manga, que ela é bem justinha essa manga, acabo não usando muito. Comecei removendo as mangas.
E aí, com a própria manga que a gente tirou, vou cortar em faixas. Na parte mais alta, na parte mais comprida. Cortei ali, ó, 2 faixas em cada manga. Aí, agora eu vou unir em uma das pontas. Tanto uma dupla quanto a outra. E depois eu vou passar uma costura de alinhavo bem aqui em cima. Pra poder fazer aquele repuxado. Olha como é que fica. Passo a costura de alinhavo, depois franze. E aí, a partir desse franzido, eu venho e posiciono. Ó, inicialmente eu ia fazer aqui no formato de manguinha. Mas aí depois, simulando no corpo, eu preferi fazer o seguinte. Posicionei lá em cima, no ombro, e vim descendo aqui pra frente. Que achei que ia ficar mais charmoso e gostei mais dessa opção. E fica mais diferente, né? Porque só na manguinha é muito próximo. Daí é só você distribuir bem o franzidinho e depois passar uma costura por fora mesmo, não precisa dobrar, porque eu vou querer que a parte de cima, a parte curtinha, olha só, que ela fique mesmo à mostra. Olha como é que fica charmoso. Próxima peça é esse cropped aqui que eu comprei numa época que eu tava conseguindo usar o cropped um pouquinho mais. Só que ele é um pouquinho mais curto do que o tamanho que eu consigo usar. Então eu usei só uma vez e depois não usei mais. Vou pegar uma blusinha aqui com uma malha parecida. No vídeo ela tá uma tonalidade um pouquinho diferente, mas pessoalmente é a mesma. E vou cortar mais ou menos ali 5 dedos, perdão. Na largura de 5 dedos, um palmo. Vou cortar 2 vezes. E aí agora eu venho aqui na barra da blusa e vou esticar bem para ver o quanto eu preciso aumentar essa faixa, que vai ser a faixa de emenda. Posiciono ali e encaixo mais ou menos até o quanto que eu preciso emendar. Aí agora eu vou cortar, deixando uma margem de costura, já que eu vou unir essa faixa ali na outra. Essa aqui tá um pouquinho maiorzinha, porque aquela lá já tá com a barra, com a bainha feita. Então, essa aqui eu deixei um pouquinho mais pra dar o acabamento. E aí, agora sim, depois que você unir tudo, você vai costurar na barra do seu cropped. E ficou desse jeitinho.